Bom dia, hoje dia 10 de junho de 2020. Bem-vindos a mais uma aula de redação, né? Terceiro ano. Vou fazer a chamada aqui, ó. Tô com o diário. Alisson, Davi, Ana Dejanice, Carlos Vinícius, Hugo Haller, Caris, Larissa, Luiz Gustavo, Maria Luísa, Matheus, Samuel, Sara e Lara Gabriele. Bom dia! Né, bem-vindos. Eu deixei uma atividade lá na escola, no bloquinho de atividade de vocês. Pega aí essa atividade. É um texto, uma música, um poema dos autores Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. O nome dessa canção, desse poema, dessa música é Asa Branca. Ela fala da seca do Nordeste, da nossa região tão castigada pela seca, pelo clima quente, árido, né? Fala também, trazendo um pouco para a história, fala também da maior migração que já aconteceu no nosso país, né, que é a migração dos nordestinos para a região sul em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores condições de trabalho. Então, falando aí, eu quero que você acompanhe aqui essa letra dessa música. Nossa cultura faz parte da nossa cultura, da tradição e da cultura do nosso povo. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação, por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse: adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Então, leia a letra da música. Depois eu vou mandar um link no YouTube para vocês ouvirem a canção. Aqui eu coloquei uma imagem, vocês podem colorir, podem pintar, fiquem à vontade. A primeira questão, estudando o texto, diz assim: qual o nome da canção, né? A tia acabou de falar, tem aqui no texto, você só transcreve. A segunda, quem são os autores dessa canção, também tem aqui no final do texto, a tia também acabou de falar, é só transcrever. A terceira, essa música está organizada em versos e estrofes. Volte ao texto, numere os versos e conte as estrofes e escreva abaixo sua quantidade, sabendo, né? Nós já sabemos, nós já estudamos gênero textual poema, sabemos que esse gênero é separado em versos e estrofes. Estrofes é cada pedacinho de um poema e o verso é cada linha. Então você vai numerar os versos, vai contar a quantidade, vai escrever na terceira questão a quantidade de versos e a quantidade de estrofes, que são cada pedacinho do texto. A quarta questão, de que fala essa canção? Então, a gente acabou de explicar de que fala essa canção, da cultura popular do nosso povo que fala. Eu quero que você faça outra leitura desse texto e escreva aqui na quarta questão com suas palavras. A quinta, o texto fala sobre uma região do Brasil. Qual é essa região? Qual é esse lugar? Qual é, pessoal, essa região? Nossa região, né? Nosso Nordeste brasileiro. A sexta, o autor desse texto espera acontecer um fenômeno da natureza para retornar ao seu lugar de origem. Qual é esse fenômeno? Retire do texto a parte que cita. Então, você vai voltar lá no texto, você vai dar uma olhada na quarta estrofe que vai estar falando sobre esse fenômeno da natureza que ele está esperando acontecer para que ele retorne ao sertão novamente. Está na quarta estrofe do texto. A sexta, o autor desse texto espera acontecer o fenômeno, né, que está na quarta estrofe. A sétima, na última estrofe, o autor faz uma promessa. Qual é essa promessa? Então, na última estrofe,
ele tem uma promessa, né? Ele faz uma promessa, ele espera acontecer alguma coisa. Ele diz: eu te asseguro, não chore não, viu que eu voltarei. Então é a promessa, ele vai voltar para o sertão quando a chuva cai de novo. Então tá na última estrofe, na última estrofe do texto. Eu quero que você escreva aí, ou transcreva, ou coloque com suas palavras. A oitava, no texto tem algumas palavras escritas entre aspas, com uma pronúncia curiosa, porque o autor escreveu assim. Então, você pode observar no texto que tem olhei, que tem a palavra fornaia, que seria olhei, fornalha, inter, né? Tem uma palavra aí também, entre aspas, olhos, que seria olhos, espalhar, que seria espalhar, voltarei, para ser voltarei. Então, por que que o autor escreveu desta forma e por que que essas palavras estão entre aspas no texto? Por quê, gente? Aí, ó, no texto, algumas palavras escritas entre aspas com uma pronúncia curiosa. Por que o autor escreveu assim? Por que vocês acham que ele escreveu assim? Porque muitos nordestinos, muitas pessoas aqui da nossa região acabam falando assim, por causa de um dialeto, né, por causa do vocabulário nordestino, né? A maneira como o povo daqui se pronuncia, fala, nem todos, mas muita gente fala assim. E é errado falar assim? Bom, segundo a nossa língua portuguesa, né? A língua portuguesa formal, né? Vai dizer que não é assim que fala, mas também nós não podemos considerar errado, porque é cultura do nosso povo falar dessa maneira. O Nordeste brasileiro, a nossa região, que nós devemos nos orgulhar muito por ser dessa região maravilhosa que é, tem características próprias e uma característica própria dela é o sotaque, né? A nossa maneira de falar. Nós temos um vocabulário bem extenso, bem peculiar e bem diferente do resto do Brasil inteiro. Então, na nossa cultura nordestina, nós temos um vocabulário rico, com diferentes palavras, com diferentes formas de falar, de pronunciar. Somos diferentes na maneira de nos expressar. Então, é uma cultura, é uma tradição do nosso povo falar assim, né? Então não é errado, não é errado. Segundo a língua portuguesa, culta e formal, a gente não deve se pronunciar dessa maneira, mas para a nossa região, como nós somos nordestinos, nós também não podemos considerar essas palavras dessa forma pronunciadas erradas, porque faz parte da cultura popular do nosso povo. Né? A nona questão diz assim: volte ao texto, retire todas as palavras que possuem tio e escreva abaixo. Lembra que no livro de língua portuguesa nós estamos estudando também o tio com som nasal? Lembra? Então eu quero que você volte ao texto, por isso que eu trouxe essa questão para cá. Procure as palavras que têm um som nasal, que são escritas com tio, e transcreva aí para a nona questão. A décima diz assim: pesquise no dicionário o significado das palavras que você ainda não conhece desse texto. Então, como é um texto que vocês não têm o hábito, acredito que a maioria não conheça, ou talvez conheça, já tenha ouvido, mas não observou muitas palavras diferentes, então eu quero que você observe quais são as palavras diferentes que você ainda não conhece, né? E escreva aqui, pesquise no dicionário o significado dessas palavras para enriquecer o nosso vocabulário, né? Enriquecer o nosso ensino e aprendizagem, tá bom? Se precisar de ajuda, já sabe, chama a tia Jamile, que eu estou à disposição para te ajudar a resolver. Um beijo!